Então, eu trabalhei 15 anos na área de saúde. Quando o paciente me procurava, a primeira coisa que eu falava, eu ia para o pajé. Eu já fazia a bendição, fazia o ritual dele, aí ele via, né, se era coisa para ele curar, né, porque às vezes você tem uma dor de cabeça que o médico não sabe, mas é uma coisa que só espiritualmente que consegue tirar essa dor de cabeça. Então ele passava nele, aí ele fazia um ritual 3 dias, e se a pessoa fosse coisa para sarar, ele fazia medicação em casa, que tem algumas ervas. Não temos mais aquelas ervas que a gente tinha antigamente, né? Mas ainda a gente tem pouco ainda, porque tem remédio que tem que procurar na outra aldeia distante, né? Então, aí ele fazia um tipo de uma charopada, uma garrafada, quem sabe, e dava. Aí quando a pessoa não sarava, ele falava, esse problema não é meu, é só do médico, que às vezes é uma gastrite, uma quebradura de um ortopedista. Aí, esse caso, ele manda levar para o hospital. Então, as primeiras médicas que veio aqui, as primeiras médicas que teve no posto, a Marta, a doutora Marta e a doutora Andréia, elas não encaminhavam os pacientes diretamente para o hospital. Ela ia lá, conversava com o pajé, aí eles ficavam os dois conversando, aí mandava as crianças ir para o hospital, o adulto, né? Depois que ele falasse com o pajé, né? Só que atualmente nós estamos com umas médicas assim que quando vê já está mandando para o hospital, né? Então tem muita gente que não está gostando muito, né? Mas a gente tem que falar com as médicas que a maioria das médicas tem que primeiramente falar com o pajé, então, que é muito importante a medicina do branco como a medicina indígena, né? Como a medicação indígena, né? Então, falar sobre o ritual da cura, né? Que eles fumam cachimbo, né? Você já viu o cachimbo que eles fumam, né? Dentro da casa de reza, leva o paciente lá, Aí, olha, Tem coisa que é meio estranho pro branco, né? Porque eu tiro por mim mesma, porque eu tinha um problema que eu sentia muita dor, assim, no ventre. Eu não sabia se era dor de barriga, se era dor de estômago. Aí eu ia pro hospital, o médico me dava uma medicação na veia, né? Aí tomava, parava, vim embora para casa. Demorava 4, 5 meses, voltava de novo, né? Aí um dia uma pessoa veio em casa e eu estava conversando com ela, de repente deu aquela dor. Aí na hora mesmo ela falou assim, eu estou indo para a aldeia, eu vou levar você. Aí me levou para a aldeia, eu fiquei um mês dentro da aldeia, eu tive que fazer uma benção lá, o pajé, veio vários pajé, né? Teve muitos problemas, né? Enfim, coisa que é sobrenatural mesmo, coisa que ele tirou coisa de dentro de mim que eu jamais ele pensava, que eu sabia que ia. Aí ele falou, agora você vai para a tua casa, né? Assim que você chega em casa, você vai no médico. Aí eu fui no médico, assim que eu sentei na frente do médico, o médico já pediu ultrassom do estômago, pediu um monte de coisa. Aí apareceu que eu tinha gastrite, eu tinha pedra na vesícula, era uma coisa que estava escondido, entendeu? Então, conforme o ritual indígena foi lá, fez aparecer, e eu passava o médico. O engraçado é que o médico nunca ia descobrir nada, porque não foi uma doença assim, mesmo uma doença, porque... e teve, como que eu posso falar? Eu não sei se eu posso dizer isso, né? Mas teve uma coisa sobrenatural que foi feito, entendeu? Então, mas aí quando eu ia para a mata, que eu andava pelas outras aldeias, eu saía da aldeia lá e eu saía doente, chegava doente às vezes, e eu não sabia o motivo dessa minha doença, então, não sei se eu me afastei muito dos povos indígenas, não.
Eu fiquei muito na cidade, morei muito na cidade, então eu acho que o meu espírito não estava muito legal com isso. E aí, um pajé falou para mim que o meu espírito é da mata, então eu tinha que estar lá dentro da mata, então... E essa doença que eu tinha, porque estava fora, entendeu? Aí, depois que eu fiz esse tratamento, fiz cirurgia, tudo, aí eu estou morando aqui, fiquei morando para cá, então... Praticamente eu estou morando aqui, depois que eu saí daqui do meio dos indígenas, tem uns 14 anos que eu estou de volta, mas eu fiquei muito tempo fora.